Salve toda pura, toda santa. Então ajuda aí ao canal a divulgar essa mensagem para chegar a outros católicos, tal, etc. Meu intuito não é monetizar o canal, não, cara. Meu intuito é chegar até você, para você ser mais um apologeta, mais um defensor da igreja, mais um pregador da palavra. Iago Martins, ele faz vários vídeos sentando a mamona na igreja, falando da Virgem Maria, dos santos. Simples, pô. Como vamos combater essa heresia? Com a sã doutrina da salvação. Como, por exemplo, São Roberto, estudando a vida dos pais. Estudando Bíblia. Simples entender isso. Pros caras ali, Pedro, não é nada, cara. Por quê? Eles tiram essa visão. Porque se eles tirar essa visão, enganar o povo, que Cristo não fundou uma igreja, que Cristo não deixou os apóstolos, você vai poder fazer o que você quer. Esse é o lema da sola escritura. E esta pedra edificarei. Continuação do vídeo, né? E, em terceiro lugar, a palavra pedra é usada somente 4 vezes. Uma aqui, uma para falar da pedra da tumba, e 2 vezes no Sermão do Monte, se referindo ao ensino de Jesus, ou até mesmo ao próprio Jesus, aqui do Evangelho de Mateus. Em todo o Novo Testamento, pedra é usado 12 vezes e nunca é usado para falar de outra pessoa, senão do próprio Jesus Cristo. Dessa forma, Jesus seria a pedra da igreja. É isso mesmo, acabou o vídeo. Se inscreve aí no canal toda terça e quinta-feira. Tem vídeo também hoje. Tchau, tchau. Bom, Palhaço, não é simples assim, certo? Até porque o argumento do O'Donnell... Esses caras é um palhaço, cara. Palhaço mesmo, realmente. É simples entender isso. pode ser usado contra ele próprio. Ora, se Jesus quisesse fazer referência a si mesmo, por que ele não usa pronomes em primeira pessoa? É muito mais natural entender esta dentro da metáfora que se refere ao próprio Pedro. Jesus poderia ter dito, você é Pedro e sobre mim edificarei a minha igreja. Então, se o fato dele não usar você é um argumento para não ser Pedro, o fato dele não usar eu... Porque é uma profecia futura, meu querido. Se concretiza ali em Atos Apóstolos 2. É simples, o termo é bem claro, cara. Sobre ti, Pedro, sobre essa pedra. Eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra. João 42, quem é a pedra? Ou, por exemplo, quem são as pedras? Os apóstolos 2 que foi confiado. Simples entender isso. Para não ser Jesus a pedra. Por quê? Porque vai ter um magistério, Efésios 3, multiforme de ser conhecido pela igreja. Então, quem vai desenvolver, quem vai degustar, quem vai explicar isso, não é você. Não sou eu. É a igreja. Que é a coluna sustentável da verdade. Da igreja. Claro, essa é uma interpretação que tem os seus intérpretes do período da patrística, tem o seu argumento exegético, principalmente quando considera o modo como pedra é usado em todo o Evangelho e em todo o Novo Testamento, mas existem interpretações diferentes disso, como por exemplo a interpretação católica apostólica romana. A Igreja Católica Apostólica Romana tem argumentado há muito tempo que, no caso, o referente seria Pedro, como representante da igreja. Claro, tem muitas interpretações. A sua tem uma interpretação. Você pega lá o herege do Banzoli, já tem outra interpretação. Você pega o Thiago Dutra, também que fez um vídeo falando sobre isso, tem outra interpretação. Você pega a interpretação do Edir Macedo, já é outra interpretação. A triangular já tem outra interpretação. A mundial já tem outra interpretação. A igreja ela tem uma só interpretação, meu querido. A igreja ela não tem várias interpretações. É uma só interpretação. Olha só a diferença das suas interpretações, porque são várias igrejas, 60 mil denominações pelo mundo todo afora. Se pegar esse mesmo texto aqui, cada um vai ter uma sua própria interpretações. Por quê? Para tirar o contexto de sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Não. Sobre ti, Edir Macedo, eu edificarei minha igreja. Sobre ti, Iago Martins, eu edificarei minha igreja. Sobre ti, Martinho Lutero, nosso pai, que é usado pelo Espírito Santo, eu edificarei minha igreja. Não. O termo é sobre ti, Pedro. Sobre esta pedra, João 42. Eu edificaria a minha igreja. A pedra, a Quefas, ao que faz. Simples entender isso. E essa profecia se concretiza ali mais outra vez, ó. Tanto que Cristo roga por Pedro, especialmente só por Pedro, em João 21, do 15, 17, dá o pastoreio a São Pedro e ponto final, cara. E Atos Apóstolos 2,14, quem está pregando primeiro? Por que não foi Tiago pregar primeiro? Por que não foi os 11 apóstolos ali, por exemplo, São Mateus pregar primeiro? Não. Quem começou a pregar primeiro é quem tem a profecia. No caso, o primeiro Papa, o primeiro
escolha de papas. 3 importantes princípios podem ser observados aqui do ponto de vista católico romano. Primeiro, as prerrogativas prometidas em Mateus 16, do 16 ao 19, são direcionadas pessoal e particularmente a Pedro. O texto de Mateus afirma: Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas. A profissão de fé não foi feita por Pedro em nome do grupo apostólico ou como representante dos apóstolos, porque o texto diz: porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até mesmo a revelação divina foi dada pessoal e particularmente a Pedro aqui. Então argumentar que Pedro aqui representa os apóstolos seria errado. Então, pô, olha só. Olha só como essas teologias... Vamos encerrar esse vídeo aqui, que o vídeo dele é muito grande, ó. Por exemplo, tem uns 12 ali, certo? Deus vai ter que escolher um. Se essa revelação fosse os 12, ia ter que, como você vê hoje no protestantismo. Edir Macedo diz que tem uma revelação, a Geraldo Duque diz que tem uma revelação, o Valdomiro Santiago diz que teve uma revelação, o Aaron White, adventista, diz que teve uma revelação, os Mormons diz que teve uma revelação. Não, por quê? Ó, especificamente, cara, olha só, Mateus 16, ó. Vamos chegar ao 13, ó. Chegando ao território de Cesareia, de Filipe, ó. Só você ler o texto Mateus 16 todinho, você vai entender o texto de Mateus 16. Ou, por exemplo, se você for um pouquinho mais atrás, ó, Mateus 4:18, ó. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro. Olha só, primeiro, André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois era pescadores. E disse-lhe: ide pós mim, eu vos farei pescador de homens. Na mesma hora, ó, abandonaram a sua rede e o seguiram. Pedro primeiro. João, para você entender o texto de Mateus 16. João 1. Olha só que interessante. Como destrói essa teologia pé de chinelo. João 1:42, ó. João 1:40, ó. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido João e que eu tinha seguido, ó. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias. Que quer dizer o Cristo, né? Levou a Jesus e Jesus fitando, ó, olha só, nele olhar, ó, fitando olhar em quem? Fitando olhar em quem? Aquele que abandonou tudo. Fitando olhar, ó pastor, fitando olhar em quem? Nele, eu olhou e disse: tu és Simão, filho de João. Olha só, fitando olhar em quem? Em Pedro, em filho de João. Será chamado Cefa, quer dizer pedra. Olha só, cara. Como eu posso fazer uma teologia vagabunda, prostituída, totalmente adulterada, totalmente fora do contexto? Minha própria teologia, minha própria interpretação, etc. Fitando olhar em Lutero. Fitando olhar em Simão Pedro, filho de João, e disse: será chamado Cefa. Olha só, cara. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Mas eu roguei por ti. Olha só, me mostra aonde do Novo Testamento Cristo rogando por alguém. Isso aqui não tem validez? Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança, nossa, cara, não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma teus irmãos. 1 Pedro 2, 4. Para você entender o texto de Mateus 16, 18. Uma coisa muito interessante. Não foi, carne, eu sei, não foi revelação de homens. Então, se não foi revelação de homens, o que eu estou fazendo na igreja, fundamento de homens. Se a própria revelações ali da profecia da igreja não vem revelação de homem. O que eu estou fazendo numa placa, fundamento de homens. O que eu estou fazendo no Universal, o que eu estou fazendo na Assembleia, o que eu estou fazendo na igreja de Iago Martins, o que eu estou fazendo nessas 20 mil denominações aqui no Brasil, 25 ou 30 mil já passou. 1 Pedro 1, 4. Chegai-vos a ele, pedra viva. Ó, quem é a pedra viva? Efésios 2:20. Que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ó. E quais, olha só, 5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais? Os materiais deste edifício, inspirar um sacerdócio santo para oferecer vítima agradável a Deus, por Jesus Cristo. Ó. Por isso, lei da Escritura, eis que põe em si uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser a sua confiança não será confundido. Isaías 28:16. Ó. Quem colocar a confiança nessas pedras não será confundido. Para vós, 7. Ó. Portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para o incrédulo, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ó. A pedra angular é Cristo. E as pedras que vai edificar essa pedra angular, a igreja, são os apóstolos. Como vai dizer aqui, ó. 2 Pedro 2:5. Quais outras pedras vivas? Vós também vos tornais, ó. Edificadores rejeitaram, tornando essa pedra angular uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Ó. Quem rejeita essa pedra, quem rejeita esse fundamento, se torna pedra de tropeço. Aí eu sou teólogo. Grande bosta. Eu sou o mestre. Grande merda. Eu sou doutor. Grande bosta. Eu sou arqueólogo. Grande merda. Eu sou pastor. Grande merda. Nossa, que novidade. Por isso que os caras, eles se auto-ungem. Eu sou apóstolo. Oh, ele é mestre. Ele é apóstolo. Grande merda. Com todo respeito. Só dou risada. Você vê aquele arqueólogo adventista, ele se sente o fodão. Grande merda. O que vale para mim aqui, ó. O que está aqui. O que a igreja pregou. O que a igreja viveu. O que interessa para mim não é esse padre ético, não. O que interessa para mim é o pilar da igreja. Os 3 tripé. Tradição, magistério e escritura. Porque eu vou me inspirar em Santo Agostinho, não vou me inspirar nesses padrecos hoje em dia aí. Cantores. Que faz missa, coloca missa, música protestante. Não, eu me inspiro em Santo Irineu de Leão. Eu me inspiro, como por exemplo,
em São Cirilo de Jerusalém, como, por exemplo, Inácio de Antioquia. Você está entendendo a visão do servo Roberto? A visão do servo Roberto não é esses padrinhos modernos. A loucura do padre Fábio de Mello. Nossa, eu estou depressivo. Ai, nossa. O cara faz um show sertanejo, desde o começo ao fim, só música sertaneja, falando só de bebida, e depois prega a palavra. Aleluia, glória a Deus. Esse Pai é o máximo. Vou fazer, por exemplo, festa da padroeira. Vou chamar uma Fafá de Belém, canta 2 músicas católicas e depois sobe música do mundão. E a praça fica lotada. Eu passei lá, eu vi, cara. Padre, o show do Padre Alessandro, nossa, a praça ali tá quase lotou, cara, lotou. Não, eu vou me inspirar em quem? Em quem deu a vida pela igreja. Não vou me inspirar aqueles que estão fazendo a igreja coisa do mundão. Eu estudo a vida dos santos, cara. Falo do santo, tem muito vídeo aí falando, ó, Santo Agostinho defendendo Nossa Senhora, Santo Ireneu de Leão. Eu estudo isso, eu aprendi a estudar isso, ouvindo esses hereges. Por exemplo, aqui, ele está falando ali e tal, etc. Visão de Santo Agostinho sobre Pedro. Ó. Só você procurar, ó. Use essa ferramenta aqui, ó, para você ter conhecimento da igreja. Aqui você estuda. Por exemplo, eu amo artista marcial. Eu amo arte marcial. Estou estudando, eu estudo arte marcial. O Jet Kune-Do, tal, etc. Eu estudo muita coisa. Estudo a doutrina da igreja. Como foi a pregação dos primeiros cristãos? Eusébio de Cesareia. Aqui, ó. Usa essa ferramenta para conhecer um pouco a sua fé. Você não vai aprender na boca desses padres aí. Tudo que eu prego, tudo que eu já vivi aqui, tem mais de 100 mil vídeos aí na internet, eu já nem sei a conta. Eu não aprendi da boca desses caras. Se eu fosse seguir esses caras, eu não ia aprender nada. Ia ser só mais um esquentando a cadeira. Olha só. Olha só. Aqui, ó. Parece, ó. Todo esse vídeo dele aqui, se quiser refutar, você estuda aqui, ó. Santo Agostinho, ó. 354, 430. ADC, ó. É um dos teólogos mais complexo estudados em sua interpretação sobre Pedro, ser a pedra em Mateus 16, 18, ó. Evoluiu ao longo de sua vida. Ele não manteve uma única interpretação rígida o tempo todo, oferecendo 2 visões principais que ele próprio considerava válidas. Que são os pontos principais, certo? A pedra é a fé. A pedra é a fé. Que São Pedro exprimiu. Que São Pedro expressou. Olha só, cara. Confissão de fé. Confissão de Pedro, Cristo. Na maioria dos seus escritos, maduros especialmente no Sermão 26 e no Tratado sobre João 124,5, Agostinho argumenta que a pedra sobre a qual a igreja é edificada é o próprio Cristo, ó, como acabei de mostrar no vídeo aqui. Ângulo, Efésios 2:20, e os apóstolos, as pedras que edificou. 1 Pedro 2, 4, 5. Certo? Olha só que interessante, ó. Cristo, a quem Pedro confessou como Cristo, Filho do Deus vivo. Para ele, Pedro foi edificado sobre essa rocha, e não
ao contrário, ele frequentemente dizia, tu és Pedro, e sob esta pedra que confessastes, edificarei minha igreja. Se um protestante lê isso aqui, nossa, a distorção é terrena. Fundamento de homens. Pedro como representante da igreja. Agostinho também ensinou que, ao receber as chaves, Pedro agiu como representante de toda a igreja e não apenas em seu nome. Pessoal, o que a igreja é essencial em Cristo, tal é representativamente Pedro na pedra. Correção de visão anterior. Retractationes. Em sua obra tardia, Retractationes, Revisões, Agostinho reconhece que anteriormente pensou que a pedra fosse Pedro, mas passou a preferir a interpretação de que a pedra é Cristo. Claro, pô, ó. No entanto, ele conclui firmando que o leitor escolha qual dos dois sentidos é mais provável. Sermões 265 sobre a fé a Pedro, Sermão 131, onde menciona Roma falou, causa encerrada, referindo-se a uma decisão sobre Pelágio. Embora no contexto da pedra, ele preferia a interpretação sobre Cristo. Muita coisa interessante, de acordo com o que eu falei aqui, ó. Vamos aqui, ó. Claro, o pensamento dele ali, ó, século 3, pô. Olha só. Século 3, pô. Não tinha essa visão ampla que tem hoje em dia. Olha só. É simples, ó. Você pega Efésios. Só um governo. Não vou seguir o vídeo todo do Diago Martins, porque não vale nem a pena, cara. Ó, Efésios 2, ó. 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e a profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Então, simples, pô. Por isso que eles falam, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Vemos quem é a pedra de edificar a igreja. Cristo, ele é o fundador, ele é o fundamento, porque tudo ali que foi pregado ali, tudo que foi vindo pelos apóstolos é a convivência com a pedra de ângulo. E o Espírito Santo desce ali para vos lembrar e ensinar. João 16:13. As apóstolos 2, a quem foi confiado. Essas são as pedras. As pedrinhas. Porque eu amo esse termo pedrinhas. Porque a pedra maior é Cristo. Os apóstolos são as pedrinhas. Eu, Sérgio Roberto, sou uma pedrinha também. Porque eu estou aqui edificando a igreja. Estou aqui defendendo a igreja. Simples, pô. Você vai edificar a igreja saindo da igreja? Martinho Lutero, ele pensou isso. Ele falou, não, eu vou reformar a igreja. Nossa, você é o cara, hein, Lutero? Mas saiu da igreja. Olha como os caras reformaram a igreja. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia. Aconteceu o que com ele? O que aconteceu com São Pedro? São Lino? Tertuliano? Martirizado. São Paulo? Profeta ali, ó. Fundamento, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. João Batista decapitado. São Estevão martirizado, pedrejado. Simples, cara. Salve Maria, sou Sérgio Roberto.